Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da CEMIG, Energia que Aproxima, Papo Aberto com a CEMIG. Hoje a gente está aqui com o Matheus Amaral, que é o gerente regional de Montes Claros, com o Paulo Dias, que é o nosso agente de relacionamento, e com o Ronaldo Carvalhais, que vai falar aqui, dando a voz do nosso cliente, do produtor rural. Obrigada a todos pela presença e vamos ter aqui um ótimo bate-papo. Bom, a minha primeira pergunta, só me apresentando, desculpa, eu sou a Cicely, sou responsável pelo projeto CEMIG Agro e estou aqui fazendo essa ponte, essa mediação e essa aproximação entre a CEMIG e o agronegócio. Bom, começando então, a minha primeira pergunta vai para o Ronaldo Carvalhais. Quais são os principais desafios que você enfrenta na questão do fornecimento de energia para suas propriedades? Bom dia a todos, bom dia Cicely, bom dia Paulinho, bom dia Matheus. Primeiramente eu quero agradecer aqui ao convite da CEMIG, a oportunidade que deixa a gente trazer aqui a visão do produtor rural em relação ao fornecimento de energia. Hoje, a energia ela tem um importante papel para nós, produtores rurais e irrigantes, porque nós estamos hoje numa região semiárida, muito dependente da irrigação e, consequentemente, da energia. Isso nos traz uma dependência em relação a todos essa demanda, né? Nós temos alguns pontos que eles merecem atenção. Um deles seria a oscilação de tensão da rede. Esse é um ponto que nos preocupa, né? É um ponto que traz alguns prejuízos em termos de equipamento e, consequentemente, em termos de produtividade. Porque quando essa oscilação, se tem problema em painéis, você vai ali, troca algum contactor, algum disjuntor e você resolve. E quando queima alguma bomba, são 2 dias, 3 dias ou mais, né, para você voltar a irrigar. Isso aí impacta diretamente nos nossos resultados. Então eu gostaria de saber da CEMIG se ela hoje tem alguma demanda nisso aí, se já tem algum trabalho em relação a essa oscilação de tensão que nós temos. Obrigado por compartilhar sua experiência. Matheus, você pode responder para o Ronaldo as nossas ações para poder melhorar a qualidade dessa energia? Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão acompanhando. Esse é um assunto muito importante e a cada dia que passa a importância dele aumenta. A gente sente isso, né, na CEMIG, a valorização que a qualidade do fornecimento ela passa a ter, né, nos tempos atuais. Não só fornecer uma energia, mas ela tem que ser de qualidade, porque o produtor hoje está cada dia mais tecnológico, ele está com equipamentos cada dia mais modernos, mais sensíveis. Então isso para a CEMIG também tem se tornado uma prioridade, né? Entregar também a energia com a qualidade que o produtor precisa, que o produtor merece. Né? A CEMIG está passando por uma época de grandes investimentos, né? A gente fala aí de 11 bilhões de reais do ciclo de investimentos, de novas subestações, chegando a 200 subestações também até o final do ano que vem. A gente fala de quilômetros de rede trifásica, mais de 30 mil quilômetros de rede trifásica. Como que esse investimento todo ele chega para contribuir com a atenção, né, com a qualidade da atenção fornecida? Aqui na nossa região, todo esse investimento, quando a gente divide as cargas, a gente melhora a capacidade do sistema absorver esse consumo. A gente tem uma questão muito relevante para nós, que é a existência de GDs, né? A geração distribuída, aquele produtor, mas que também tem o vizinho dele, um produtor de energia, que também a existência dessa produção de energia impacta o sistema, faz o sistema oscilar. Então a CEMIG tem entrado com esses investimentos no estudo das redes, com equipamentos para regular a tensão, os reguladores de tensão, mas também tem investido muito, muito forte na manutenção, na qualidade nossa, em atender as redes que já existem e esses equipamentos que já estão no sistema. Então, assim, é muito comum produtores rurais acionarem o Paulo falando que estão com oscilação, e quando a gente vai estudar o caso, a gente percebe que um dispositivo nosso, um regulador de tensão nosso, deu defeito. Então, o nosso investimento no último ano, especialmente, a gente conseguiu reduzir 50% do tempo que a gente leva para dar uma manutenção no regulador de tensão. Então, às vezes, o produtor ficava um tempo maior
pela nossa dificuldade em atender, por ser difícil trocar as peças, por ser difícil transportar e colocar essa peça nova, agora os reguladores de tensão estão sendo mantenidos mais rápido e a gente tem trabalhado também na manutenção preventiva. É um grande incremento nosso de esforço. A gente saiu, na nossa região, de ter uma equipe especializada nesse assunto, regulador de tensão, para ter 4. Então, a gente quadruplicou a nossa força de equipe capacitada que consegue visitar esses pontos e já dar um primeiro atendimento de qualidade e reduzir drasticamente. Por isso, a gente conseguiu reduzir drasticamente esses tempos. Acho que é muito importante falar também que a gente precisa desse feedback do produtor por meio da reclamação. Isso chega para a gente o quanto antes puder chegar para a gente, o quanto antes a gente estuda a rede, faz os estudos, faz as medições em campo, para pensar, calcular de que maneira que a CEMIG pode tratar aquele problema. Então, pegando carona na sua resposta, qual seria o passo, então, hoje, para o produtor fazer esse pedido? Porque isso é uma questão rotineira hoje nas fazendas. Sim. Impactando diretamente no nosso negócio. Sim. E no nosso resultado. Então, hoje, qual que seria o procedimento que o produtor tem que fazer para que vocês vão lá e agem no local e que consertem esse problema? Paulo. Ronaldo, hoje o produtor, Ronaldo, um ponto importante essa questão de queda de energia, porque às vezes se você está com queda de energia, é que é semelhante a uma falta de energia, porque a tensão está tão baixa que você não consegue funcionar. Você tem que fazer essa reclamação imediatamente. Mas persistindo, não sendo resolvido da primeira reclamação, você tem que registrar novamente. Quer dizer, você não pode cessar essa reclamação enquanto a CEMIG não fizer a manutenção. Inclusive, vou pegar um ponto aí nessa questão de queda de tensão, que a gente tem criado um sistema para minimizar. O Matheus citou aí que é a questão dos grandes números de GDs que nós temos, gerando energia durante o dia. Nós já temos em Montes Claros e também estamos estendendo aos outros clientes que quem quiser transportar o horário noturno dele de irrigação, o desconto do noturno para o diurno, para os clientes de média tensão, já está disponível. Já tem isso hoje? Já tem disponível e a gente pode, com isso a gente transfere aquela queda de tensão que seria à noite, alivia o sistema noturno e começa a consumir durante a geração. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um desconto noturno hoje das 21 às 6. Isso. Eu posso transferir esse desconto noturno para a parte das diurna? 7 às 16. Das 7 da manhã às 16, para os clientes de medicina. Qual que é o critério, Paulo? O critério é a gente ter GD naquele circuito. E como no rural, todo o circuito, nós temos GD nesse circuito, a gente já está fazendo exatamente Então, o critério é o GD. Quem tem uma GD... Não, se tivesse GD naquele circuito... no circuito inteiro. Não importa se seja na propriedade rural. Isso. Se tiver na rede. Se tiver na rede. É porque aí a gente passa a coincidir o consumo com a geração. E aí a gente começa a absorver esses impactos que a geração está ocasionando no sistema. Isso para mim é novidade, Pois não sabia. Não, é novidade Ótimo. mesmo para o... Era novidade. Mas É uma boa mas saída, é novidade né? para a gente Sim, também. sim. É novidade para a gente também. Tem uns 3 meses só que a gente já começou e já temos clientes nessa situação. E satisfeitos com isso, né? E satisfeitos. E melhorou, Sim, melhorou a lógico. condição dele, a tensão melhorou para ele, porque ele vai irrigar durante o dia. E para quem ficou à noite, também aliviou o circuito. Melhorou. Bacana. Eu queria então só reforçar que os investimentos da CEMIG estão tornando a rede mais robusta, e uma rede mais robusta ela consegue absorver essas oscilações de uma maneira mais adequada. Lembrando que sim, é responsabilidade nossa da CEMIG e é nosso grande objetivo entregar para vocês, produtores rurais, a energia que vocês precisam para trabalhar. A gente não pode ser gargalo, a gente tem que ser parceiro na busca desse desenvolvimento, dessa evolução de vocês, tá? Então, conta com a gente sabe que tem muito para evoluir, que tem muito por fazer, mas estamos aqui, eu, em nome de toda a CEMIG e os meus colegas, trabalhando muito para entregar para vocês a qualidade que vocês pagam por ela, tá? E eu queria saber se tem mais algum ponto que você gostaria de trazer para a gente aqui. Temos sim. Temos outros pontos, que é a falta de energia por períodos prolongados, como 2 dias, 3 dias. Isso aí nós não sabemos o porquê que ela não retorna em parte, em outra parte não retorna. Então, assim,
No caso de alguns produtores, vou dar um exemplo, um produtor de leite, se ele ficar 3 dias sem energia, ele perde sua produção daquele dia. Sim. Então, traz um transtorno muito grande, um prejuízo para a cadeia, né? Então, essa também é uma reclamação que a gente tem constante na nossa região. Uma outra reclamação, não uma reclamação, mas um outro ponto que a gente quer ter atenção é sobre o recadastramento da tarifa noturna, para a gente ter tarifa noturna. A gente hoje tem um grande número de produtores que estão perdendo o benefício da tarifa noturna por 2 meses, 3 meses ou mais, porque ele não se atentou no prazo. Ou por falta de atenção mesmo, ou até mesmo por falta de comunicação via CEMIG. Então, eu gostaria de saber assim, será que tem como a CEMIG trazer para mais próximo essa comunicação com o produtor, ou seja, pelo telefone, porque a CEMIG tem o telefone do produtor, será que tem a viabilidade de entrar em contato diretamente com o produtor e não vir só aquela comunicação com as letrinhas pequenas que existem ali na conta da energia, para facilitar e tirar, amenizar esse custo do produtor? Porque o custo da energia hoje para o produtor, em algumas culturas, chega a 20%. Então, quer dizer, quando a gente fala que se tem lá um benefício de tarifa noturna, que tem 80% de rebate ou 90%, dependendo da atenção que ele está, você tira 80%, esse custo de 20% vai para o quanto? Inviabiliza totalmente o negócio do produtor. Com certeza. É um ponto de atenção mesmo, essa questão do desconto rural. É uma exigência da agência reguladora, a ANEEL, e essa CEMIG só cumpre essa exigência, né? O produtor rural tem que ficar atento à documentação, né, licenciamento ambiental e outorga d'água são os principais, os mais difíceis, mas normalmente o nosso produtor está regularizado. E essa questão da CEMIG fazer o contato, para os clientes de média tensão, a gente já faz esse contato. Para os de baixa tensão, que é a grande maioria, o contato vem na conta de energia. Mas eu vou concordar com você que realmente as letras ali são muito pequenas. E aí já não fica tão evidente. Mas já é uma percepção nossa. E a previsão, a intenção nossa é de colocar na conta de energia, em toda conta de energia, vir a data de vencimento do recadastramento. Para que ele já fique sabendo, o ano que vem, em fevereiro, até lá eu tenho que fazer o recadastramento. Que não seja com aquelas letrinhas pequenas. Que não seja com a letra pequena, que seja as letras, né, e um negrito, alguma coisa que chame a atenção ali, porque eu creio que a parte tecnológica nossa hoje permite fazer essa. Sem dúvida. Ô Paulinho, às vezes seria, vamos colocar um ponto aqui sobre os documentos necessários. Sim. Então se pede ali nos documentos, se pede um documento de identidade do proprietário, algum documento que relacione a propriedade ao proprietário, ao vínculo, né? Que tem um vínculo, e se pede também uma licença ambiental, ou uma dispensa de licença ambiental e uma outorga. Sim. Esses são os documentos básicos, certo? Certo. Então veja bem, se nós temos ali dentro de uma licença ambiental, até 1.000 hectares hoje, se tem só a dispensa de licença ambiental, que ela não tem validade. Ok? Sim. Se tem uma outorga hoje, que tem uma validade de 10 anos, nós sabemos que hoje é uma implicação da ANEEL. É isso? Sim, exigência da É uma exigência da ANEEL, isso hoje. Mas será que não tinha como a CEMIG viabilizar um recadastramento automático com bases nesses documentos que tem uma data de vencimento longa? Por que eu necessariamente preciso fazer esse recadastramento se eu estou te enviando a cada 2 anos, se eu estou te enviando um documento que tem validade de 10? Ô, Ronaldo, aí se me permite, Paulo, responder, eu acho que é um caso para a gente poder discutir, do mesmo jeito que a gente conseguiu alterar o horário de irrigação desse benefício, é um caso para a gente poder acolher a realidade de vocês, sim, entender que esse documento tem uma validade maior e levar para a agência reguladora essa possibilidade da gente poder implementar isso. Então, tal como a gente avaliar novas formas de comunicação para ser mais efetiva, para indicar essa necessidade de recadastramento, vai aumentar o tempo de recadastramento ou, quem sabe, fazer um recadastramento automático, é um item sim que a gente vai anotar como melhoria e a gente traz um retorno para você assim que a gente tiver uma oportunidade, uma resposta. Mas é muito importante vocês trazerem isso para a gente e vamos falar, né?
mexerem com a gente com relação a esse assunto para a gente poder levar isso e até a ANEEL e, quem sabe, alterar a regulação, tal como foi feita a questão da tarifa. As coisas estão aí para evoluir, para seguir em frente, e eu acho que a gente tem, o que o Paulo falou, tem toda a tecnologia para poder mudar isso e ter uma questão mais assertiva. Eu queria passar a palavra para o... Só um ponto de atenção Sim. na questão do desconto rural é que a CEMIG não tem interesse de tirar o desconto rural, porque não é a CEMIG que paga. Pelo o desconto, contrário, é. né? Então a tarifa, a sociedade como um todo paga o desconto rural. Então a CEMIG só faz o gerenciamento do desconto determinado pela agência reguladora. E é interessante que a gente é parceiro. A gente tem que criar esse vínculo de parceria. Se é melhor para vocês que a gente pensar no cadastramento automático e tudo mais, vamos trabalhar isso, vamos levar isso junto à ANEEL para poder exatamente dar essa condição melhor para os produtores rurais e evitar que eles percam esse desconto, que é uma coisa realmente muito significativa. Voltando à questão das interrupções de energia, eu queria só comentar que com o CEMIG Agro a gente criou um canal exclusivo para o produtor rural ligar e fazer a reclamação, ter uma equipe lá treinada para fazer esse atendimento. Vou ressaltar um número aqui que é 0800 721 6600. Repetindo, 0800 721 6600 é o número que o produtor rural, só o produtor rural pode ligar, e aí ele vai ser atendido de uma maneira priorizada no restabelecimento da energia. Mas ainda nesse tema de restabelecimento de energia, eu queria passar para o Matheus comentar quais são as melhorias que a gente tem feito em termos de equipe, em termos de orientação para as empreiteiras, a fim de evitar esses casos nos quais a energia fica muito tempo sem ser restabelecida. Esse é um ponto crítico para nós, de atenção máxima, né? A gente acompanha, inclusive tem indicadores internos nossos de serviços que a gente não pode deixar passar, de dias, por exemplo, como você citou, né? Ficar 2 dias, 3 dias sem energia, para nós isso é horrível, é um ponto de atenção primordial para nós, não deixar acontecer. E então a gente está sempre pensando em que formas que a gente pode agir para evitar chegar nesse ponto. Você perguntou por que acontece isso, né? Em geral, a gente tem problemas aqui na região pelas fortes chuvas, por exemplo, que podem atrapalhar o acesso. Então a gente tem situações onde nem o nosso caminhão consegue chegar, o pessoal tem que às vezes descer do caminhão e levar o poste nas costas, que é esse poste de fibra de vidro, que são mais leves. É a forma que a gente consegue, às vezes, fazer chegar no ponto de serviço para conseguir dar manutenção num poste que quebrou, um raio que atingiu a estrutura nossa, coisa do tipo. E a gente conta muito com o apoio do produtor. É um ponto assim, muito bacana quando a gente pode contar com o apoio do produtor, que às vezes abre o acesso para a gente, né? Tem uma patrola que pode apoiar, às vezes atirar um caminhão que ficou atolado. Então, assim, são situações onde essa parceria, essa sinergia entre a CEMIG e o produtor são essenciais para ser mais rápido no estabelecimento. Mas junto com esses investimentos que eu citei no começo, a gente tem colocado um grande foco em atendimento e em manutenção, né? É resolver o problema depois que ele aconteceu, mas também atuar preventivamente para que não aconteça. Então a gente fez um trabalho muito forte aqui pensando em produtores rurais, aqui na região do Jaíba. A gente levou o trator para lá, deixou lá uma bela de uma temporada para correr atrás de um prejuízo, né, uma necessidade que a gente tinha de fazer limpeza de faixa de alguns anos, que a gente, por não estar com esses investimentos igual a gente está agora, a vegetação subiu e cresceu de uma maneira que ficou inviável de dar manutenção. A gente precisou de levar tratores para poder fazer manutenção. Fizemos um trabalho muito bacana no passado na região do Jaíba, os produtores eu acredito que viram essa diferença, né? Viram o visual também, mas também sentiram a diferença no período chuvoso. Os números refletiram isso bastante, esse período chuvoso agora. E para esse próximo período chuvoso, a gente tem uma previsão de usar o trator na região daqui em volta de Janaúba, essa região rural nossa aqui, Janaúba, Capitão Enéia, Nova Porteirinha. A gente então vai ter o uso do trator muito forte aqui na região. É uma necessidade que a gente também enxergou, né? Que a gente precisa disso. E um outro ponto aí de sinergia entre produtores e CEMIG é um ponto relevante pra caramba, é o que a gente chama de faixa de servidão. A rede CEMIG, por onde ela passa, né, a gente tenta passar ela sempre, hoje quando constrói as margens de rodovia, né, vamos dizer assim, atrapalhar, vamos dizer assim, o mínimo possível, mas nós temos redes que passam por dentro de propriedades. E a rede CEMIG, quando ela passa, né, quando é a rede nossa de média tensão, ela tem uma faixa de servidão, são 7,5 metros para cada lado. Dentro dessa faixa de servidão,
A gente não pode ter vegetação, por exemplo, não pode ter plantio embaixo ali, porque a gente pode correr o risco daquela vegetação crescer e atingir a rede elétrica. E assim, a gente tem ainda alguns casos de reincidências, que a gente chama, né, de vários defeitos ou várias faltas de energia, onde a gente procura o defeito, procura o que está causando aquele pico, aquela falta de energia, e quando vai lá encontra, é justamente, por exemplo, plantação de banana, justamente embaixo da linha, que cresceu e fez tirar um outro produtor, ficou sem energia lá na frente, porque de uma plantação que estava a montante. Então, assim, é um ponto que a gente conta com a parceria, com a compreensão e com o entendimento de todos, né, que é essa colaboração para manter a servidão livre de todo tipo de vegetação aí, né, desde frutas até mogno e, enfim, outras culturas que a gente vê aí sendo colocadas ou debaixo da faixa de servidão ou logo adjacente, que acaba interferindo. Cicely, sobre esse 0800, se você acabou de informar, no CEMIG Agro. Sim, isso. Esse atendimento, ele é virtual ou ele é pessoal, o 0800? Ele tem atendentes, ele é mais especializado do que o 116, mas a pessoa liga e vai cair numa central de atendimento com atendentes treinados para entender a linguagem do campo, vamos dizer assim. Muitas então vezes... não é virtual, não é aquela secretária eletrônica? Não. Ela vai cair numa pessoa. Sim. Então por que eu estou te perguntando isso? Porque aí facilita a comunicação com o produtor. Sem dúvida. Porque quando a gente liga, por exemplo, num 116, lá pergunta lá, qual é a sua opção? Mas às vezes a opção que o produtor está precisando não mostrou para ele. Sim. Então eu vou te dar um exemplo prático que acontece. Eu tenho uma falta de fase, certo? Aí eu vou lá e vou fazer um pedido que eu estou com uma falta de fase. Mas eu não sei que é falta de fase. Sim. Eu tô achando, minha bomba parou de rodar, eu tô achando que é falta de energia. Ela parou de rodar, mas ela parou de rodar foi porque faltou uma fase, não é porque faltou totalmente a energia. Certo? Aí chega uma contratada, uma empreiteira da CEMIG para lá. Chegou lá, ela viu que não é a falta de energia, é a falta de fase. Ela fecha o serviço e volta. Sem ter entrado em contato com o produtor que está naquele lugar. Sim. Aí de um dia passou para 2 dias. Sim. No segundo dia o produtor de novo. Moço, eu não tenho energia, moço. Como é que eu vou fazer com esse trem aqui? E ele liga no 116 e xinga o 116. O 116 nem tá sabendo, né? De nada. Aí, moço, mas tá faltando uma energia. Volta de novo. Torna a fechar, porque a energia tá lá e falta de fase. Então, quando a gente tem uma comunicação mais clara, sim. Porque quando vai o pessoal próprio da CEMIG, chegou lá, ele não vai querer voltar lá. O que ele faz? Não, meu senhor, aqui não é uma falta de energia, é uma falta de fase. Então aqui, ou uma queda de tensão. Vamos resolver esse problema aqui e você tem que fazer o pedido assim. Então, a comunicação, eu acho que é essencial. Sem dúvida. E isso que está faltando. Sim. Nós ainda não temos essa comunicação clara com a CEMIG. Sim. Então, eu acho, isso pessoal, hoje eu acho que a CEMIG acertou muito quando ela criou o CEMIG Agro. Mas, ainda está faltando essa comunicação com o produtor rural. Sim. Para a gente usar esse benefício, para a gente usar esse canal. Sim. Esse canal não está sendo usado. Sim. Então nós temos que encontrar uma saída para a gente usar esse canal e facilitar a comunicação e resolver os problemas. Sem dúvida. E eu vou repetir aqui o número 0800 721 6600. Entre em contato com a gente, façam suas reclamações, não deixem de registrar as reclamações, o que está acontecendo, porque é a melhor forma da gente ter sistemicamente isso registrado e procurar uma solução. Concordo plenamente que a gente precisa aproximar, e a melhor forma de a gente aproximar é através da comunicação transparente e efetiva. A gente está trabalhando nisso e você vai ver que em breve nós vamos ter bastante melhoria nesse aspecto. Bom, gente, a gente está aqui caminhando para a reta final do nosso podcast. Eu sei que a gente tem tema aqui para conversar ainda por muito tempo, né? Se for para colocar aqui, tem que fazer 2 dias. Mas a gente vai ter outras oportunidades e um dos grandes objetivos do CEMIG Agro é exatamente ouvir, acolher e
trazer as propostas de melhoria que vocês têm para a gente, do produtor rural, para a gente transformar em realidade, em ação e em percepção real de melhoria, tá? Eu queria passar a palavra para cada um, para deixar a sua mensagem final e a gente então encerrar nosso podcast. Vou começar com o Paulo, e depois vou passar para o Ronaldo e finalmente para o Matheus. Ô, Ronaldo, um ponto importante, eu tenho visitado alguns clientes de média tensão, outro importante que eu coloco para eles é o seguinte, explorar mais o horário noturno. Porque numa média tensão é 90% de desconto, na baixa tensão é 73% de desconto. A gente, claro que tem uma dificuldade, né, de colocar trabalhador para trabalhar no o horário. Às vezes, mesmo o sistema automatizado, ele falha e aí para, né, não dá para irrigar a noite toda, mas esse é um ponto muito importante. E com a oportunidade para os clientes de média tensão transferir esse consumo para o dia, né, transferir um desconto para o horário diurno, pode ser que ele tenha um aproveitamento maior. Então a gente tem que trabalhar isso aí junto com o pessoal para ver. Não vai ser para todo mundo, porque não vai ser interessante para todo mundo. Sim. Né, por causa da evapotranspiração. Né, durante o dia e à noite é muito diferente. Mas eu creio que a gente vai atender 100% dos interessados. Nesse sentido. Esse é o ponto de atenção meu hoje. Não, e eu acho também que realmente, assim, essa ideia, esse formato vai ajudar muito os produtores, né? Porque tem produtor que ele realmente irriga à noite, é por causa do desconto mesmo. É 80%, 90%. Né? Então ele irriga à noite por causa dessa opção. Se ele tem a opção de irrigar diurno, muitos podem migrar. Né? Vão optar Mais por fácil. isso. Sim, com certeza. Que mensagem que você quer deixar final aqui? E a mensagem que eu acredito muito hoje é na comunicação, sabe? Então não adianta um puxar a corda para um lado, o outro puxar do outro, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ter uma parceria entre CEMIG e produtor rural para a gente resolver os nossos problemas. Exato. Né? Que assim, quem vai ganhar? O produtor e a distribuidora. Sem dúvida. E a Ganha-ganha. concessionária, todos vão ganhar. Né? Então a gente tem que estreitar esse laço de comunicação, a CEMIG tem que facilitar essa comunicação para a gente ir direto ao ponto, direto, intervir direto onde está sendo o problema. Sim, perfeito. Matheus. Eu acho que a grande palavra que resume é a parceria, né? Essa parceria entre o produtor, entre a CEMIG, é o que vai produzir ideias boas, igual essa que o Paulo citou, né? Da gente mudar o horário, continuando o desconto para o produtor, mas ajudando também a CEMIG, eliminando um problema que a gente tinha na rede, uma dificuldade que é de controlar a tensão. Então, acho que a palavra é a gente ter essa parceria, trabalhar junto. A CEMIG está numa época muito boa, de muitos investimentos, muita notícia boa, né? Mais equipes, mais manutenção, mais obras que a gente também tem conseguido atender, todas que chegam para nós aí no prazo. Então, acho que o grande momento é aproveitar esse bom momento, estreitar os laços, identificar onde que a gente precisa trabalhar e levar esse recurso que a gente tem hoje para trazer valor para o produtor rural com o apoio da CEMIG. Cicely, e a CEMIG Agro, eu peço que tenha um carinho com a nossa região, com o nosso de Minas. É uma região que vem sofrendo há muitos anos, uma região seca, uma região do semiárido, altamente dependente da irrigação. Sem dúvida. Tá? Então, hoje aqui, só no projeto Jaíba-Janaúba, nós estamos falando algo em torno de 50 mil hectares. Então, nós precisamos realmente que a CEMIG esteja parceira com a gente nisso aí. Com certeza. Transformando vidas através da irrigação que precisa da energia elétrica. Olha a transformação que aconteceu aqui na região em função dessa irrigação que é altamente dependente da energia elétrica, né, gente? Então, é imprescindível a gente reforçar os nossos laços de parceria. E o objetivo do CEMIG Agro é, sem dúvida, ajudar a CEMIG a ser vetor de desenvolvimento, tal como vocês são aqui, através da irrigação na região. Muitíssimo obrigado, Ronaldo, pela disposição, pela parceria, pelo profissionalismo do olhar, de entender as nossas dificuldades e ouvir as nossas soluções. A gente quer se colocar à disposição de você e de todos os produtores rurais para que a gente construa esses laços, como você disse, focado em resolver e achar as questões que realmente, eliminar as questões que hoje são gargalo para o produtor rural. A CEMIG tem que ser parceira, a CEMIG tem que ser lembrada como alguém, como uma empresa que
lidera o desenvolvimento junto com vocês. Então esse é o nosso propósito. Para isso a gente tem muita gente trabalhando muito, né? Tem aqui, somos alguns deles, mas temos aí uma força de trabalho enorme que tem com esse compromisso com a qualidade da energia que vai ser entregue para vocês, tá? Peço um pouco de paciência, porque a gente tem um histórico grande de dificuldades de investimento e tudo mais, mas isso não é problema de vocês, dos nossos clientes, e a gente quer sim buscar a solução para isso. Muitíssimo obrigado, Matheus, obrigado, Paulo, foi ótimo nossa conversa aqui e espero que essa seja só a primeira de várias. Com né? certeza, A gente fica aqui meu convite para vocês conhecerem o projeto CEMIG Agro. Haverá uma apresentação aqui na Fruit Connection mais tarde um pouco, então conheçam, nos cobrem, porque a gente está aqui para poder exatamente servir e servir bem, tá? Vocês. Muito obrigada a todos, muito obrigado pela atenção e espero até a próxima.